Tanta gente escreve bem, faz redações incríveis e tira notas baixas. Por que será? Como o Enem avalia a redação? E por que é tão difícil tirar nota 1000? E qual é o segredo por detrás de quem tira sempre as maiores notas? Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo. E para quem me conhece, oi! Roda a vinheta! Se você não viu meu vídeo passado, em que ensinei como construir uma redação do zero, clica no card aqui em cima ou no primeiro comentário fixado para assistir depois desse vídeo. Beleza? Vamos lá então. Fazer uma redação é muito difícil para muitos, assim como foi para mim durante o meu ensino médio. Graças a aulas de redação, eu subi minha nota de 400 em 2016 para 960 em 2019. Por que eu não tirei minha nota 1000 e por que foi tão difícil chegar lá? Vamos lá, eu aprendi dicas valiosas que irei passar para vocês aqui nesse vídeo. Antes de tudo, você sabe como que o Enem avalia a redação? Essa avaliação consiste em 5 competências. Cada competência avalia a nota de 0 a 200, o que possibilita atingir a nota 1000 para quem mandar bem em todos os critérios. Redação é o processo de escrever um texto, o qual pode ser feito de diversas formas. Agora, o que é avaliado em cada competência? Na competência 1, é avaliado a escrita, a ortografia, o uso de vírgulas e pontuação. São considerados erros para penalização nessa competência. Primeiro, erros de escrita, como apressado com C cedilha ao invés de 2 S's. Segundo, erros de concordância, tanto plural quanto verbal e nominal. Por exemplo, plural como 2 pão ao invés de 2 pães. Verbo nominal como o número de pessoas aumentaram, ao invés de aumentou, pois concorda com número e não com pessoas. Terceiro, vocativos sem vírgulas, como olá, professor. Precisaria estar escrito olá, vírgula, professor. Por fim, erros de pontuação, como vírgulas ao invés de ponto final e construções muito longas sem pontuações. Vale lembrar que aqui são permitidos 2 erros diferentes sem penalização. A partir do terceiro erro, começam a descontar 40 pontos na sua nota. Na competência 2, é avaliado de maneira geral a estrutura textual e o repertório sociocultural. Na estrutura, é analisado se você tem introdução, desenvolvimento e conclusão com propósito de intervenção. Além disso, se estiver tudo muito bem escrito, você já tem garantido 120 pontos. Os outros 80 pontos pertencem ao seu repertório sociocultural, cuja nota ela é dada se ela for legitimada e se ela for contextualizada no seu texto. Outro ponto extremamente importante é que a proposta de intervenção deve vir após a conclusão. Portanto, lembrar que a conclusão é o fechamento do seu texto. Então, chegou no 4º parágrafo, você vai primeiro fazer a sua conclusão e depois você faz a sua proposta de intervenção. Não pule etapas, porque isso vai prejudicar a sua nota na competência número 2. A proposta de intervenção não deve vir no meio do parágrafo, e sim no meio, mais para o final. Já na competência 3, é avaliado a capacidade de argumentação e de defesa do seu ponto de vista. Então, como já é escrito no próprio texto do Enem, é necessário selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e construir argumentos na escrita do seu texto. O ideal é trabalhar em cima das causas e consequências, exemplificações, alusões históricas, argumentos de autoridade como jornais, revistas, livros, filmes, músicas e dados de pesquisa como IBGE, Datafolha, entre outros. Citações aleatórias, sem lógica, bem como contradições, implica em penalizações aqui na competência número 3. Já na competência número 4,
é avaliado a quantidade e a colocação dos seus conectivos. Logo, no início de cada parágrafo, deve haver ali um conectivo, fazendo uma conexão com os demais parágrafos. Também é recomendado 2 conectivos dentro de cada parágrafo relacionando orações e períodos. Os conectivos também serão avaliados em seus contextos. Eles não podem estar lá de qualquer forma, ok? Conectivos de oposição, ao invés de ser conformidade, implica em contradição, logo a perca de pontos. A ausência também de conectivos implica em penalidades ainda maiores. Então, aqui eu deixo uma dica para vocês. Recheie o seu texto de conectivos. Toda vez que for iniciar uma oração ou um novo período, já comece com um conectivo, fazendo uma relação com o anterior. Esse conectivo pode ser de tempo, como frequentemente, na contemporaneidade. Pode ser de lógica, como então, logo. Pode ser o conectivo de dúvida, como quiçá, provavelmente, possivelmente. Pode ser de certeza, como inquestionavelmente, indubitavelmente, por certo que. Pode também ser um de concordância, como além disso, analogamente, semelhantemente, tal qual, assim como. Também pode ser de contraposição, como contudo, todavia, entretanto. Pode também ser de condição, como eventualmente, caso se, entre outros. O conectivo dependerá do que você for escrever na frente, mas lembre-se de usá-lo. Para finalizar, na competência 5 é avaliado a proposta de intervenção. Aqui então serão avaliados 5 pontos. Primeiro, o agente, que é quem fará essa ação. O segundo, a ação em si, que é o que será feito. Terceiro, um modo ou meio, que é como será feito. Quarto, uma finalidade, que é para que será feito. E quinto, um detalhamento. E aqui pode conter detalhes do que, de quem, de como ou para que será feito. Ou então, no lugar disso, você pode escrever uma perspectiva futura, que ela é um ótimo fim de texto. Ela deve vir logo após a sua finalidade. Isso então fica conhecido como efeito do efeito, ok? Perspectiva futura nada mais é do que o que você espera que aconteça no Brasil ou no mundo quando as medidas que você deu sugestão forem concretizadas no futuro. Lembrando que cada um desses itens será analisado de forma independente, valendo 40 pontos para cada item. Também é importante ressaltar que o verbo conscientizar não é validado como uma ação, mas você pode utilizar como finalidade. Então, muito cuidado no uso desse termo, ok? Além disso, também há conectivos que podem auxiliar a marcar itens da sua proposta de intervenção. Por exemplo, para modo ou meio, eu recomendo o uso de por meio de, através de, com o intuito de. E para finalidade, é importante utilizar o a fim de, com a finalidade de, com o propósito de, certo? Isso ajuda o corretor a encontrar e também te ajuda na escrita. Para a perspectiva futura, também é um conectivo muito interessante, que é o dessa forma, espera-se que no futuro, blá, 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 blá. Se você colocar isso dessa forma, vírgula, espera-se que no futuro você estará demarcando a sua perspectiva futura, ok? Agora chegamos no cerne da pergunta. Como é feita a correção da redação pela banca do Enem? Bom, esta correção, então, ocorre no seguinte padrão. 2 corretores independentes farão a correção e a sua nota será a média simples dessas 2 notas. Se as 2 notas ficarem muito distantes, um terceiro corretor será convocado para a correção e a sua nota será a média das 2 notas mais próximas. Por exemplo, o corretor 1 dá nota 920 e o corretor 2 dá nota 400. Então, precisará de um terceiro corretor. O terceiro corretor corrige e te dá 880. Portanto, a sua nota vai ficar 920 mais 880, pois são as 2 mais próximas. Soma as 2 e divide por 2. Portanto, a sua nota fica 900. Por fim, conforme comentei no início, eu tirei 960 na minha redação. O motivo foi a penalização na competência 1.
eu escrevi exatamente 3 palavras com acentuação incorreta, o que me fez perder 40 pontos. Pois lembram que eu comentei que 2 erros ainda eram aceitáveis e a partir do terceiro tinha penalização? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Nos próximos vídeos, trarei a minha redação, mostrando passo a passo do que eu trouxe de dicas nesse vídeo sobre correção, e também trarei vídeos específicos apenas sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, mostrando o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Ok? Então, se você quer aprender um pouco mais comigo, deixe sua inscrição aqui no canal, ative o sininho e me siga nas redes sociais. Também lembre-se de deixar o like aqui nesse vídeo. Nós nos vemos na próxima. Falou!